Hoje é o dia da Bíblia. Você ama a sua Bíblia? Você gosta da sua Bíblia? Charles Spurgeon dizia que aquele que tem uma Bíblia caindo um pedaço, certamente a vida desse não está caindo um pedaço. Que a sua Bíblia seja aquela Bíblia velha, no sentido de muito manuseio, desgastada, rabiscada. E todo mundo que tem uma caminhada cristã mais longa tem uma Bíblia assim. Foi engraçado essa semana, pensando e refletindo sobre tudo isso e Deus falando. E eu estava com essa frase do Spurgeon em minha cabeça, e meu filho falou assim: papai, está na hora de trocar a sua Bíblia. Eu falei: por quê? Está toda gasta, está feia de deixar lá na frente. Aí eu falei para ele dessa frase de Spurgeon. Eu falei: meu filho, significa que o papai está ensinando. Aí ele falou assim: mas essa Bíblia você comprou quando veio para cá? Eu falei assim: então, já passaram quase 4 anos. E aí comecei então a mostrar ela toda folheada. Ele falou assim: mas essa página está caindo. Eu falei: então, está aí, tem que ser assim. E a nossa caminhada com a Bíblia tem que ser dessa maneira. Use, leia, estude. Não somente leia, mas investigue. Eu me lembro quando um dia nós estávamos aqui orando na construção, e o Mário falou assim: eu vou pegar minha Bíblia lá, pastor. Lembra, Mário? Tirou da sacola. Eu falei: mas está faltando Gênesis 1, 2 e 3. Lembra? Eu falei: então, muito estudo. E é assim que o nosso povo batista é conhecido, como o povo da Palavra de Deus. É lindo e maravilhoso ser um pregador batista, porque quando a gente fala assim, vamos abrir o texto, o povo abre o texto e deixa o texto, porque sabe que o pregador precisa falar do texto. E o que importa para nós não é a opinião do pregador, mas aquilo que o texto sagrado tem a nos falar. Por isso eu estou em Lucas capítulo 24. Peço que você abra aí o seu texto, abra aí o seu dispositivo. É bom para quem tem o hábito e usa no celular, também tem como grifar, marcar, separar, fazer anotações. A Bíblia digital também tem essa facilidade, né? Lucas capítulo 24, eu leio do verso 44 até o verso 49. Peço que você aí pegue o seu texto e me acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do nosso Senhor. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, nós nos curvamos, nós reconhecemos que essa palavra é inspirada pelo Senhor. Reconhecemos e declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e por isso, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Fale conosco nessa manhã e nos ensine a amar mais a Bíblia, a amar esse texto sagrado, a amar essa carta de amor que o Senhor envia a nós. No nome de Jesus nós Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. O meu tema hoje é compreendendo as Escrituras. Eu quero fazer uma introdução e depois eu quero
andar com vocês nesse texto, que é um texto muito conhecido, que vai falar para nós a respeito daqueles dois jovens que estão a caminho de Emaús e como Jesus vai conversando com eles e como tudo isso tem a ver com a palavra de Deus. É claro que é um texto extremamente conhecido, é um texto muito lido, falado e também usado como exemplo, e eu quero então nessa manhã olhar para esse final do texto, quando Jesus explica a palavra, quando o próprio Jesus abre o entendimento, e quero expor então essa verdade aos nossos corações. Mas antes disso, eu quero lembrar algumas verdades bíblicas que o texto e outros textos falam para o nosso coração. Por exemplo, a Bíblia é, no Novo Testamento, descrita como viva e eficaz. E às vezes as pessoas falam o seguinte: olha, mas para que ensinar a Bíblia para as crianças, para os jovens? Eles não têm capacidade, eles não podem compreender. Mas eu digo sempre, mas a Bíblia não é viva e eficaz. E se ela é viva e eficaz, ela vai falar a todas as gerações. Nós precisamos, inclusive, desmistificar isso, porque as crianças aprendem matemática, física, química, sim ou não, nas escolas? E aí quando a gente fala de teologia, de Bíblia, alguém vai falar assim: não, mas isso é muito pesado. Mas lá fora eles aprendem muitas coisas, e nós precisamos entender isso, que a Bíblia é viva e eficaz. Ela é espada, e espada tem o sentido de penetrar, de mostrar a gravidade do pecado. Eu gosto de Agostinho quando ele fala o seguinte: tu me feriste com a tua espada e eu te amei. Essa espada que fere o coração do pecador para mostrar a ele que ele está ferindo a santidade do Senhor, mas é a espada que cura. Ela também é martelo que quebra e despedaça todas as coisas, e despedaça o nosso coração duro, despedaça a nossa incredulidade. Eu me lembro de Jesus conversando com Tomé e fala para ele: ó Tomé, não seja incrédulo, seja crente, acredite, creia. E essa palavra então vai despedaçar o coração de Tomé e ele passa a crer. Essa palavra também é fogo, fogo que queima os nossos conceitos antigos, fogo que destrói tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu gosto de lembrar do livro de Atos, quando algumas pessoas iam se convertendo e pegaram então, fizeram uma grande fogueira no centro da praça, trazendo seus livros e tudo aquilo que não agradava ao Senhor e queimando, dizendo que aquilo que ia queimar agora em suas vidas era a palavra do nosso Senhor. A Bíblia também é lâmpada, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada, ela vai trazer iluminação para nós, ela vai mostrar e trazer clareza para a nossa existência. E todas as vezes que nós precisamos de uma luz no caminho, nós precisamos abrir a nossa Bíblia e ver aquilo que Deus está falando conosco por meio da Sagrada Escritura. A palavra também é espelho. E todas as vezes que nós queremos nos ver ou entender quem de fato somos e quão terríveis nós somos, precisamos ler a Bíblia Sagrada. Ela é espelho e vai mostrar para mim e para você o quão pecadores nós somos, mas ao mesmo tempo a Bíblia também é uma carta de amor que vai mostrar para nós que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas iniquidades, apesar do nosso jeito ruim de viver a vida e de fazer as nossas escolhas, Deus continua nos amando, Deus continua estendendo a sua mão poderosa sobre nós e Deus continua falando: com amor eterno eu te amei e com esse amor eu quero te atrair para perto de mim. A Bíblia é espelho, e todas as vezes que nós queremos um autorretrato de nós mesmos, precisamos olhar para as Escrituras e ver quem de fato nós somos. Somos pecadores, mas amados por Deus. Somos iníquos, mas amados pelo Senhor. A palavra também é semente, e nós vamos semeando essa palavra do Senhor. Gosto daquela expressão de Isaías, quando ele diz que essa semente não voltará vazia.
e cabe a nós semear a palavra do Senhor, e o próprio Senhor Jesus disse isso para nós: eis que o semeador saiu a semear, e todos nós somos semeadores da palavra. Por onde quer que andemos, vamos então semeando a palavra. E alguém vai falar o seguinte: todas as sementes irão germinar de acordo com a vontade de Deus? Sim. E no tempo de Deus, sim. O problema é que nós semeamos e queremos o resultado de uma maneira muito imediata. Algumas vezes eu gosto, nos meus momentos de estresse, lidar com terra, com a planta. E minha vizinha me deu algumas sementes. E eu vi lá então uma planta na casa dela. É uma trepadeira bem bonita, que tem uma flor azul. E eu falei assim: que coisa linda. Eu cheguei nessa fase, viu, gente? Quando eu vou na casa dos irmãos, eu virei crente raiz, minha mãe diz. Crente raiz é aquele que vai na casa dos irmãos, sai com 3 pedidos de oração, 2 mudinhas e um tapué, né, William? O William sabe da piada aí que ele colocou no Facebook. E eu cheguei então para minha vizinha, ela me deu. Falou: Jefferson, está aqui as sementes, tá bom? Sim, senhora. Como que planta? Faz assim e tal, não deixa no sol e tal, não sei o que. Plantei. 2 semanas voltei lá, dona Neuza, ela deve estar assistindo. Dona Neuza, e ela é oriental, japonesa. Não nasceu, dona Neuza. Ela pôs a mão no meu ombro, ela é menor do que eu, falou assim: mas meu filho, a semente demora para germinar. Você está regando? Sim, senhora. Você está cuidando? Sim, senhora. Você colocou um paninho lá em cima para os pardais não comer? Sim, senhora. Mas não está germinando. Falou assim: espera, no tempo certo vai germinar. Eu falei: entendi, dona Neuza. A Bíblia também fala sobre isso, que na hora certa a semente vai germinar. Aí você vai falar o seguinte: mas eu semeei a palavra no seio da minha família, e Deus está falando para nós nessa manhã: no tempo certo, no tempo oportuno vai germinar. E quando eu estava cansado de esperar aquela semente, antes de ontem eu fui lá regar, aí eu comecei a ver um brotinho. Chamei a dona Neuza, falei: dona Neuza, tá brotando. Ela falou assim: tem que ter paciência. Eis que o semeador saiu a semear. Semeie a palavra na sua casa, nos seus vizinhos, na sua família. Semeie. E no tempo de Deus isso vai germinar e vai frutificar para a glória de Deus. A palavra também é leite. Leite para os novos convertidos, que vai trazer crescimento. É interessante que quando nós nos convertemos, a única coisa que nós precisamos é do leite. E quando nós nascemos também, a única coisa que nós precisamos é do leite. Eu me recordo disso. Na primeira consulta com a pediatra, eu perguntei assim para ela, falei: doutora, essa criança que acabou de nascer, que tem apenas 1 mês, não precisa de mais nada? Não precisa dar água, não precisa... Eu já queria dar comida para o sujeito, né? Não tem como papinha? Ela falou: não, papinha é depois dos 6 meses. Eu falei: mas... só leite? Ela falou assim: o leite é tudo aquilo que ele precisa. No leite ele tem hidratação, tem os nutrientes, então está tudo certo. E a palavra é leite nesse sentido, ou seja, na palavra nós temos tudo aquilo que nós precisamos para o sustento da nossa alma. Se você quer ter uma alma bem nutrida, fortalecida, você precisa se alimentar do leite da palavra de Deus. Mas... diria Paulo, não podemos ficar, né, Cleusa, somente no leitinho. Tem que ter uma alimentação de vez em quando com um pouco mais de substância, de peso, para dar mais força. Porque ninguém fica de pé depois da vida adulta com leitinho, fica? E hoje em dia, o que o nosso povo deseja? Só leitinho. Ô Jefferson, não pega pesado, não traz exortação, não traz muita direção, não. Tenta fazer uma coisa assim um pouco mais light, mais tranquila, um sermão mais clean. Está na moda? Que ajuda a gente, sabe? Que eleva. Falei: é verdade.
Tem isso na dieta também, mas tem algumas mensagens que precisam mexer com a gente. Tudo isso para dizer que a Bíblia é fundamento de fé, única regra de fé e prática. E aqui nós estamos diante de um texto. Eu quero então, nesse exato momento, mergulhar com vocês no texto, porque o texto está dentro de um contexto maior. Abra aí comigo, deixa o texto aberto no capítulo 24. No capítulo 24, as mulheres foram até o sepulcro e não encontraram o Senhor Jesus, e aí então elas tiveram aquela expressão maravilhosa, né, de que ele não estava ali, de que ele havia ressuscitado, falando a respeito do Senhor Jesus. E aí o anjo vai dizer para elas: não está aqui, mas ressuscitou. E o anjo vai falar a respeito do Evangelho. Você lembra que lá na Galileia ele contou a respeito da sua morte, da sua ressurreição? Você se lembra disso? E aí então nós temos as mulheres tendo esse encontro. E aí a partir do versículo 13, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam caminhando para Emaús, distante da cidade de Jerusalém, a uns 60 estádios, alguns quilômetros, e eles iam conversando sobre tudo isso que estava acontecendo, ou seja, sobre a morte e a possível ressurreição do Senhor Jesus. Afinal de contas, naquele exato momento, eles não criam dessa forma. E os 2 estavam com os olhos meio que impedidos de ver, como o texto está dizendo aí no versículo 16. Eles estavam caminhando, o próprio Senhor Jesus se apresenta do lado deles, anda do lado deles, e eles não conseguem reconhecer, porque os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Agora, imagine a cena: o próprio Senhor Jesus se apresenta, o próprio Senhor Jesus encosta do lado, caminha com eles, eles não reconhecem. Você conhece gente assim? Que tem do lado a presença do Senhor Jesus, que tem o texto falando e ele está duvidando, que o próprio Senhor Jesus está falando com ele por meio da Bíblia e está duvidando, está com os olhos completamente impedidos de visualizar tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Você fala, você mostra uma promessa de Deus para a vida da pessoa, ela fala assim: mas será, pastor? A gente tem que falar: mas você não tem fé? Você não acredita que isso é palavra de Deus, é inspirada por Deus? Eles estavam do lado de Jesus, Jesus conversando com eles. E aí Jesus, no versículo 16, fala o seguinte: o que é que vocês estão preocupados? O que vos preocupa? O que vocês estão falando aí no meio do caminho? E um deles, chamado Cleopas, aí no versículo 18, vai falar assim para Jesus: és o único que não conhece, que não ouviu, que não sabe, você está por fora. Ô Jesus, você não viu o Instagram? Você não deu uma olhada no Twitter? Você não sabe o que aconteceu aí nos últimos dias? O nosso Senhor Jesus morreu lá na cruz e enterrado. Estão dizendo que algumas mulheres estão tendo visões e que ele apareceu. E ele faz uma crítica, ele fala o seguinte: olha, você não ficou sabendo que as principais autoridades, os sacerdotes, mataram Jesus, entregaram Jesus para ser condenado? E nós tínhamos uma outra expectativa a respeito desse Jesus. Nós queríamos um Jesus que viesse redimir a Israel, que sentasse no trono de Davi e reinasse com poder bélico, que viesse então com muita força, poder político. Nós queríamos esse Jesus. E aí Jesus então começa a conversar com eles e fala o seguinte: olha, vocês não se lembram de que o próprio Senhor Jesus disse para vocês que convinha que o Cristo padecesse? Vocês não se lembram daquilo que está na Escritura Sagrada? Honestos e tardos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Vocês não estão atualizados. Vocês pensam que eu estou desatualizado, mas na realidade vocês é que estão desatualizados. E é interessante que Jesus propõe para eles uma aula de teologia sistemática. Fico imaginando ter uma aula com o próprio Senhor Jesus. Imagina? E ele começa por Moisés, ou seja, ele começa pelo Pentateuco, que nós estudaremos no ano que vem, se Deus assim permitir. Ele começa lá no Pentateuco, e lá no Pentateuco ele já vai mostrando os sinais que Deus já estava imprimindo na história que ele viria. E nós já temos o Evangelho desde Gênesis. Fala amém, gente. Amém.
Eu vou enviar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3. O Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai formar meu povo, porque esse povo vai ser a base da igreja, e depois essa mensagem precisa alcançar todo mundo. É o evangelho que já estava lá, descrito, estampado em Gênesis. Temos então em Êxodo a saída do povo, e agora nós temos a saída do pecado para caminharmos para a presença de Deus. E aí Jesus vai mostrando tudo aquilo que estava revelado a respeito dele nas Escrituras. Imagina uma aula dessa, passando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Imagina Jesus falando para eles no meio desse caminho: olha, você lembra da profecia de Daniel? Você lembra da profecia de Oséias? Você lembra da profecia de Amós? Tudo isso aqui, foi acontecendo em mim, estava acontecendo comigo. Tudo isso estava sendo revelado a meu respeito, e eu estou aqui. Nos Salmos, olha que esse Salmo fala a meu respeito. Esse Salmo aqui está revelando da minha vontade. E aí o texto vai mostrando para nós que eles vão se aproximando ali daquela aldeia, e Jesus fez menção de passar adiante, e eles ficaram então constrangidos. E eles falaram: não, Jesus, fica conosco. E essa deve ser a nossa oração nessa manhã: ó Jesus, fica conosco, não vá embora. Já é tarde, mas não vá embora. E aí Jesus pega o pão, abençoa o pão, e naquele momento da celebração da ceia, onde eles vão tomar a refeição, diz o texto aí no verso 31, que os olhos deles se abriram e eles reconheceram, mas logo Jesus desapareceu da presença deles. E depois o texto vai dizer para nós que eles falam o seguinte: olha, enquanto ele falava dos profetas, de Moisés e dos Salmos, não nos ardia no coração enquanto ele explicava? E a pergunta inquietante para nós nessa manhã: será que todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, ela queima no nosso coração? Todas as vezes que nós ouvimos alguém pregando a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor para nós, essa palavra queima no nosso coração, essa palavra vai tirando as vendas dos nossos olhos, e a gente diz o seguinte: olha, antes de conhecer o princípio bíblico, eu estava cego, agora que eu conheci a Bíblia, os meus olhos veem. E a liberdade para nós, quando nós compreendemos as Escrituras, quando nós compreendemos o curso da história por meio das Escrituras, quando nós conhecemos o destino final da nossa vida, e o destino final da nossa vida é a presença de Deus para todos sempre. O destino final da nossa vida não se dá no túmulo, mas na vida eterna. O destino final da igreja é estarmos na presença dele para todos sempre. E aí nós precisamos compreender tudo aquilo que a palavra está nos ensinando. E adentramos então nesse texto a partir do verso 44, quando Jesus, depois de aparecer aos seus discípulos e dizer o seguinte: paz seja convosco. Olha que interessante. Ele conversa com as mulheres ouvem a respeito da ressurreição. Esses dois irmãos nossos no caminho de Emaús também têm o contato com o Senhor Jesus. Diz aí o texto a partir do verso 36 que os discípulos ainda não estavam acreditando muito. Jesus entra no meio deles e diz o seguinte: qual que é a primeira mensagem de Jesus após a ressurreição? Paz seja convosco. E por isso não cabe nenhum outro discurso na igreja, no meio dos cristãos, senão o desejo de paz. Paz seja convosco. E aí Jesus se apresenta, eles ficam atemorizados, eles ficam extremamente preocupados, e Jesus, no verso 38, vai dizer o seguinte para eles: olha, por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão duvidosos? E aí Jesus fala o seguinte para eles: vede as minhas mãos e os meus pés. Se para os discípulos a caminho de Emaús, o partir do pão foi algo que tirou as vendas dos olhos, para os discípulos foi o seguinte: olha aqui as minhas mãos, olha aqui os meus pés. Você imagina essa cena?
Você imagina a cena, nós olhando para o Cristo, reinando no trono, e nós estaremos assim um dia, eu creio que a Bíblia assim o diz, e nós veremos as marcas, e eles viram as marcas. Olha, aqui sou eu, as marcas em minhas mãos e nos meus pés identificam vocês comigo. E para que vocês acreditem que eu não sou apenas um espírito, dê aí um pouco de peixe. Quem pensa que na ressurreição nós não comeremos, aqui eu já estou dando a minha base teológica. Outro dia vieram perguntar para mim: ô pastor, que história é essa aí que nós vamos comer na eternidade? O Senhor Jesus, pós-ressurreição, chega para eles e fala o seguinte: tem peixe aí? Tem pão aí? Está aí no texto, dá uma olhadinha, verso 43. E ele quem? Jesus comeu na presença deles. E a seguir, então, Jesus começa a falar, e nós precisamos, então, compreender o amor de Deus. Para que a gente compreenda as Escrituras, nós precisamos compreender o amor de Deus. Dá uma olhadinha aí no verso 44. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está falando o seguinte: vamos ver o amor de Deus sendo revelado durante toda a Escritura. Vamos ver o amor de Deus, precisamos compreender o amor de Deus revelado em todas as páginas, em todos os versos. E aí nós, nessa leitura nossa, pulamos algumas partes. Outro dia eu falei isso. Todo mundo é pecador. E um amigo meu brincou comigo: eu vi seu sermão, ele não era aqui da nossa cidade. Eu vi seu sermão lá e eu não sou esse pecador que você diz, não. Eu falei: é sim. Você é mentiroso como eu. Eu falei: não sou não. Telefone. Fala para mim se você já leu todas as partes da Bíblia. Já. 5 vezes eu li a Bíblia. É mesmo. Falei: e a genealogia? Falei: sei o que e tal. E aquele pedaço meio difícil lá de Levítico? Eu pulei 2 folhas lá. Então você é pecador como eu. Veja que Jesus está explicando o amor de Deus desde Moisés. E aí que nós precisamos entender, que eu já falei isso aqui várias vezes: Jesus é a chave hermenêutica para a nossa interpretação bíblica. Porque tem vezes que eu ouço pregadores falando do Antigo Testamento, e ele fala de uma maneira tão brilhante do Antigo Testamento, mas ele não inclui Jesus, que se ele falasse aquele discurso numa sinagoga para os judeus, estaria tudo certo. Jesus é a chave interpretativa para nós das Escrituras. Precisamos ler o Antigo Testamento à luz de Jesus. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento está apontando para Jesus. O Novo Testamento fala a respeito do ministério de Jesus, e o Novo Testamento fala do curso da história com a presença da igreja, que é de Jesus. Então tudo deve ser interpretado à luz de Jesus, e à luz de Jesus nós vamos entendendo que tudo que estava no Antigo Testamento é sombra daquilo que viria. O autor aos Hebreus já disse isso. Tudo isso era sombra: os sacrifícios, a pureza, o cerimonial, os detalhes do tabernáculo, aquilo que estava nos Salmos, as profecias. E a gente vai compreendendo o amor de Deus, o cumprimento daquilo que Deus disse. E algo que nós precisamos levar muito a sério: tudo aquilo que Deus disse, Ele cumpriu. Tudo aquilo que Ele disse no Antigo Testamento, Ele cumpriu no Novo Testamento. E as palavras que Jesus disse para nós como promessas irão se cumprir, eu creio. E por isso nós aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, Jesus aqui está explicando para nós a Escritura. O que nós precisamos entender: o amor de Deus revelado na própria Escritura. Então leia os Salmos, leia os profetas, leia a lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco, e aí você vai ter o seu entendimento aberto. Dá uma olhadinha no verso 45. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, se você conhecer a Escritura, você vai conhecer o amor de Deus para mim, para você e para todas as nações.
O Antigo Testamento apontando para Jesus, apontando para as promessas do Redentor, e aí Jesus abre o entendimento, Jesus vai citar, aí no verso 46, o texto de Isaías, capítulo 53, ele vai falar o seguinte: olha, o Cristo não havia de padecer e de ressuscitar no terceiro dia. A mensagem do Evangelho, isso estava na onde? Lá no Antigo Testamento, no texto de Isaías. Então, para nós compreendermos a Bíblia, nós precisamos compreender o amor de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos compreender a missão de Deus. Se nós entendemos o amor de Deus, precisamos compreender a missão de Deus aí no versículo 47. E que em seu nome, olha o que Jesus está dizendo, que já estava escrito, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Então veja que a igreja, o povo de Deus tem essa missão. E quando nós compreendemos o amor de Deus, nós agora passamos a divulgar o amor de Deus. Eu gosto de Billy Graham quando ele fala o seguinte: ninguém que deseja o céu não tenta levar outras pessoas para o céu também. E tem gente que eu não sei se vai para o céu, porque ele não tem desejo de levar outras pessoas, ele não fala da palavra. Conhece gente assim? Eu não sei que tipo de crente que alguns são, que não tenta levar outros. Porque no nosso DNA batista tem aquela missão e aquele desejo, aquele anseio de evangelizar todas as pessoas, não é assim? Um crente batista, ele quer evangelizar todo mundo, ele quer falar para todo mundo, ele quer que todo mundo se salve. Haja visto o nosso slogan da Junta de Missões: Jesus é a única esperança. Vamos falar, vamos divulgar. E essa é a nossa missão, pregar o arrependimento. E qual que é a mensagem então da igreja, pastor? O que nós vamos pregar? Vamos pregar o quê? Arrependimento. Vamos chamar pecado de pecado, porque agora está fora de moda. Não pode falar de pecado, não pode dar nome ao pecado, porque senão o ouvido contemporâneo fica magoado. E aí a psicologia moderna vai dizer o seguinte: não ouça esse pregador, não ouça esse pastor. Uma amiga fazendo terapia falou assim: olha, segundo a orientação que eu recebi, eu não posso mais te ouvir. Eu falei: por quê? Porque você fala disso. E eu falei assim: você tem duas escolhas, ou você troca de terapeuta ou você troca de pregador. Agora, provavelmente você terá que fazer essa escolha, mas eu não deixarei de falar que pecado é pecado, e na igreja onde eu estiver servindo, nós falaremos sim, que isso é pecado, isso não é pecado, isso não é pecado, isso não é pecado. Aí eu vi uma aula aí da IBD aí, mas vocês colocaram isso de uma maneira assim tão direta, tão clara, o professor foi tão explícito. Eu falei: é assim mesmo, para que todo mundo seja quebrantado. Eu gosto de estar sentado na cadeira e quando o professor ou o pregador esmaga o coração, ele pega a Bíblia e fala assim: isso aqui está errado, muda. É boa aula assim, não é? É bom o pregador assim. Lembra quando o pastor Edmar Pedrosa veio aqui e chacoalhou a gente em setembro, falando para nós evangelizar? Tem um monte de gente assim: olha, pastor, tem lenço. Eu falei: é isso aí, gente, isso aí. Isso é a nossa missão. O que a gente vai pregar? Arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino do... E quem não se arrepender, quem não crer, quem não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, tem que enfrentar o Deus justo e santo. E quem não tiver selado pelo Espírito e lavado pelo sangue do Cordeiro, não vai gozar da eternidade, vai gozar do... Aí ninguém pode falar assim: não, já não pode falar inferno. Tenho dito, quem não está com Deus, está com o diabo. Quem não serve a Deus, serve às riquezas desse mundo. Precisamos compreender as Escrituras. E nas Escrituras diz que o amor dele é revelado a nós, e o amor dele nos leva à missão. Nós vamos pregar o quê? Pregar em seu nome. Olha que interessante. Não é para a gente fazer um discurso para nós. Porque evangelismo não é você falar de você. Evangelismo é você falar daquilo que ele fez em você, do poder da palavra dele em você. É pregar em seu nome. Qual que é a mensagem? Pregar o arrependimento. Ô pecador, se arrependa.
Larga essa vida, abandona esses vícios, abandona esse caminho tortuoso que leva para a morte. E pregar para quem? Para todas as nações. Olha o alcance da mensagem cristã. Chega até os 4 cantos da terra. E eu finalizo a minha fala quando o texto vai mostrar para nós o seguinte: vós sois as testemunhas de todas essas coisas. Verso 48. Vocês precisam compreender o amor de Deus, vocês precisam compreender a missão de Deus, e vocês precisam entender que vocês são testemunhas, que vocês viram tudo isso. E a pergunta final é o seguinte: você já viu Cristo se revelando a sua vida, no seu coração? Seja então uma testemunha. Testemunha. Viva como uma testemunha. E alguém vai falar o seguinte: olha, não existe ressurreição. Você fala assim: existe sim, eu sou testemunha. Eu estava morto e Jesus me ressuscitou. Eu estava sem esperança e Ele encheu meu coração de esperança. Eu estava perdido e o meu pastor foi me encontrar, falou meu nome, me tirou de um poço e me colocou sobre as rochas firme que é o próprio Senhor Jesus. Tem salvação, tem esperança. E eu acho que a energia caiu ou você bateu aí? E houve luz. Vós sois as minhas testemunhas. E aproveitando esse gancho, vamos ser luz para todas as nações. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, os nossos corações. Amém?